Graça e paz, irmãos. Glória a Deus. Queria saber aqui no nosso meio se tem alguém que precisa de oração, no sentido de emprego, ou está passando alguma enfermidade, precisa que Deus venha ao seu socorro, né? A palavra diz que nós temos que orar pelas pessoas, né? Orar. Então, Jesus ensinou a orar. Jesus falou para orar e vigiar. Ele não falou que é... Jesus não ensinou a não orar. Ele falou para orar. Orai por todos os santos. Então, muitas vezes, as respostas vão vir quando nós orarmos, né? Então, querido irmão, se você precisa, ou alguém na sua casa precisa, né? Se você precisa de oração, então coloque-se em pé. Nós vamos orar por você agora. E eu creio, Deus será aquele que é o galardoador dos que o buscam, né? É Deus que nos galardoa. Também colocaremos aqui a Juliana, filha do pastor José Pereira, fez uma cirurgia, está em recuperação. Irmã Maria já está em casa, glória a Deus, em recuperação. Agradece a Deus o livramento e aos irmãos pelas orações. Pedido de oração por Solange e família, Covid, Elza e casa, salvação. E todos nós aqui que nos colocamos em pé, vamos também clamar a Deus que Ele seja misericordioso e atenda as nossas súplicas. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós entramos diante do Senhor em nome daquele que está sobre todas as coisas. Em nome do Seu Filho Jesus, nosso Salvador, nós entramos por essas vidas aqui pedidas nesses papéis, Senhor, e por esses irmãos. Pai, o Senhor contempla dos altos céus, se inclina para ver os filhos dos homens, Senhor. Tu sabes que nessa terra, todos nós passamos por aflições, Senhor. Todos nós passamos desempregos, enfermidades, problemas, Pai, de diversas naturezas. Senhor, o Senhor é que é poderoso, o Senhor que habitou entre nós, vestiu a nossa humanidade e entende perfeitamente as nossas aflições. O Senhor é que pode nos socorrer, Pai. Nós confiamos 100% no Senhor. Pai, nós sabemos que o Senhor pode vir nessa hora em socorro, Pai, desta pessoa. Pai, traz cura, traz libertação, traz, Senhor, abertura de portas, Senhor. Traz livramento nesse lar. Deus, em nome de Jesus, venha ao socorro dessa mulher, desse homem, desse jovem, dessa criança. Pai, em nome de Jesus nós oramos e cremos na resposta. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Eu tenho aqui falado sobre o fim dos tempos e já entrei na questão do milênio. E eu vou continuar falando do milênio. Ele tem mais coisas do que eu pensava. Eu pensei que tinha pouca coisa na Bíblia sobre esse assunto, mas tem muita coisa na Bíblia sobre esse assunto, irmãos. O que aconteceu no mundo? Assim, recapitulando o que eu já falei. Recapitulando o que eu já falei. Houve uma grande batalha, vai haver no futuro. Houve uma grande batalha lá no chamado Vale do Armagedon, onde as tropas de Gog, lideradas pelo anticristo e o falso profeta, e os reis da terra, aqueles que estarão ali envolvidos nessa batalha, houve ali então uma grande guerra, uma batalha ferrenha ali no Vale do Armagedon. E o que houve? Muitas pessoas morreram naquele tempo. Porque muitas pessoas não estarão na batalha, mas muitas pessoas aceitaram a marca, o 666, no mundo todo. E essa marca condena as pessoas, porque essa marca indica que essas pessoas estarão aliadas, associadas, de acordo com o governo do anticristo, que virá por aí, está sendo preparado para vir, aliás. Então o que acontece? Nessa guerra, muitas pessoas morrem. Todos que estão envolvidos no Vale do Armagedon morrem, irmãos. Todo mundo morre ali.
Mas não são todas as pessoas no mundo que morrem. Os cristãos escapam, muitos judeus escapam, e muitas pessoas que não aceitaram a marca também escapam. Onde esse povo estará na terra? Escondido, irmãos, nas cavernas, nas florestas, nos desertos, nos lugares escondidos dessa terra. Eles estarão espalhados por aí. Quando então finaliza-se a guerra, ficam os corpos espalhados na terra. Muita gente morta. Então Ezequiel narra, eu li o estudo passado, que haverá uma queima de armas por 7 anos. 7 anos queimando armas no mundo todo, porque o milênio vai começar. Cristo já está por aqui. Os anjos também já estão por aqui. Já houve o arrebatamento e já houve a ressurreição dos santos. Isso já aconteceu. Haverá um enterro na terra toda por 7 meses. 7 meses enterrando gente. Haverá um grupo preparado para sair pela terra, para marcar os corpos. Está tudo narrado, eu não vou ler de novo, está lá em Ezequiel 39, essa narrativa. Então as pessoas serão marcadas, e depois virão as pessoas responsáveis e enterrarão essas pessoas. 7 meses enterrando gente, 7 anos queimando armas. E a Bíblia narra em Ezequiel 39, para purificar a terra. Quando o milênio então começa, é bom dizer que há pessoas que não acreditam em milênio, não acreditam que o milênio existirá. Sobre o milênio há 3 grupos de pensadores, há muito tempo eles existem. Existem os amilenistas, eles não acreditam que haverá milênio. Eles acreditam que nós já estamos vivendo um período e quando Jesus voltar, inicia o reino eterno. Existem também os pós-milenistas. Eles acreditam que nós já estamos no milênio, já estamos vivendo um milênio. E quando esse milênio acabar, Jesus volta. E existem os pré-milenistas, que nós nos incluímos nesse grupo. Os pré-milenistas têm 3 grupos: pré-milenistas, pré-tribulacionistas, pré-milenistas, midi-tribulacionistas e pré-milenistas pós-tribulacionistas. Palavras chatas, mas tem que explicar isso. O que são esses 3 grupos? Os pré-milenistas, pré-tribulacionistas, que 90% da igreja abraçou essa doutrina a partir de 1700 e alguma coisa, através de John Nelson Darby, acreditam que a igreja vai ser resgatada desse período do anticristo. Ela não vai estar aqui, nem a igreja e nem o Espírito Santo. Essa igreja e o Espírito Santo saem antes, é um arrebatamento chamado secreto. A igreja sobe e fica nos céus por 7 anos. Por 7 anos. Enquanto o anticristo está reinando 7 anos aqui, matando gente, governando, a igreja toda está lá no céu com Jesus por 7 anos. A maioria da igreja hoje em dia acredita nisso. Batistas, presbiterianos, neopentecostais, pentecostais. Por isso que eles falam, em caso de arrebatamento, pode ficar com o meu carro. Eles acreditam que a igreja sai no arrebatamento secreto e a igreja não vive os 7 anos aqui com o anticristo. Mas eles acreditam em milênio. Existem os pré-milenistas midi-tribulacionistas. Midi de meio, ou meso. Eles acreditam que a igreja entra no governo do anticristo quando passar 3 anos e meio, que é o período não difícil. No meio, exatamente no meio dos 7 anos, Jesus volta, leva a igreja, eles ficam 3 anos e meio lá em cima, né? E lá em cima diz que vai ter as bodas do Cordeiro, os galardões, vai ter tudo isso lá. Tanto o meso como o pré acreditam nisso. E tem os pré-milenistas pós-tribulacionistas,
Quem são esses? Eu me incluo nesse grupo. Eu acredito que, e é o que eu tenho pregado aqui, eu sei que a minha pregação não é muito popular na maioria de muitas igrejas aí. Se eu pregar isso, eles vão me escorraçar lá de dentro. Acredita que a igreja vai passar por tudo. A igreja estará aqui em todo o tempo. A igreja estará aqui, não será arrebatada nem antes, nem no meio, mas lá no final. Lá no final, a igreja estará aqui, o anticristo vai vir, a igreja vai estar aqui, judeu vai estar aqui, e todo mundo que viver vai estar aqui. Todo mundo vai estar aqui. E nós seremos resgatados na ressurreição do último dia, que é o que a Bíblia ensina. Ressurreição do último dia. João 6 fala bastante sobre isso. Até Marta sabia disso. Até Marta sabia disso. Eu sei, Senhor, que meu irmão há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Falando do seu irmão Lázaro. Último dia é escatom. Último dia, fechar das cortinas. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até o mundo ser passado para as mãos do Messias. Então, todos esses grupos acreditam em milênio. Então, eu estou agora na parte do milênio. Mas é uma coisa interessante, a Bíblia fala que nós reinaremos. Não existe um texto na Bíblia, nem no Velho, e só tem no Novo, sobre 1000 anos. Se o Apocalipse não fosse escrito, nós não saberíamos do milênio. Nós não saberíamos que a ressurreição dos santos é separada da ressurreição dos perdidos por um espaço de 1000 anos. Onde está escrito isso? Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. É o texto é o principal texto que fala sobre isso. Não existe um texto em outro lugar, eu já procurei, que fale de uma maneira tão clara como esse texto aqui. Apocalipse capítulo 20. Depois que o diabo foi preso, ali no verso 2, e no verso 3 fala que ele foi lançado no abismo. Vamos começar no 3. Apocalipse 20, verso 3. E lançou-o no abismo, se referindo ao diabo. E ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então, durante os 1000 anos, Satanás e os demônios não terão nenhuma operação aqui. Não haverá operação do diabo e nem dos demônios por um espaço de 1000 anos. Enquanto Jesus reina 1000 anos, Satanás e os demônios não terão nenhum tipo de ação, nem influência aqui nessa terra. Esses 1000 anos vão acontecer aonde? Nessa terra aqui, que hoje nós vivemos. Todo o sistema estará preservado, certo? É certo que a batalha do Armagedon trouxe destruição para tudo. Porque a Bíblia diz que as estrelas caíram do céu, diz que o sol não deu o seu brilho. A Bíblia fala que os grandes montes, os grandes arranha-céus caíram por terra. Então a terra que nós vamos encontrar aqui é uma terra devastada. Uma terra devastada, irmãos. Jesus e os seus santos terão bastante trabalho nesses 1000 anos. Bastante trabalho, certo? A tecnologia não estará mais ativa. Os sistemas que temos hoje, todas essas coisas, estarão inoperantes, inativos, sem ação. E o que continua? Verso 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles quem foi dado o poder de julgar. Eu já falei aqui, que bem perto do início do milênio haverão os chamados juízos. Juízos das 12 tribos de Israel, juízos das nações e o tribunal de Cristo, que vai ser direcionado à igreja. A igreja vai passar por um tribunal e cada um vai receber aquilo que fez por meio do corpo, quer seja bom, quer seja mal. Paulo fala isso na sua primeira epístola aos Coríntios. E quem foi dado o poder de julgar?
e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Vamos continuar aqui, tem outra referência. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então o milênio existe na Bíblia. Os 1000 anos existem na palavra de Deus. E diz que nós reinaremos com Cristo por 1000 anos. Se alguém falar para você que milênio não existe, fala para ele explicar esse texto aqui. Me explica então Apocalipse 20. O que é aquilo ali? E o que vai acontecer nesses chamados 1000 anos? Já existem indícios, já existe alguma coisa, alguma profecia que já está começando a ter o seu cumprimento para se concretizar no milênio? Tem uma profecia, irmãos, que essa semana eu já sabia dela, mas eu não entendia tantas coisas. Tem um homem que nós vamos ver um vídeo agora, que ele fala que está acontecendo lá em Israel uma coisa na criação, ali no Mar Morto. O Mar Morto, porque ele é conhecido como Mar Morto hoje? Porque o índice de sal nele é muito grande. Não existe nenhum tipo de vida no Mar Morto, nenhum tipo de vida. Mas eu vou ler a profecia primeiro, e nós vamos ver aqui o que está escrito. Abram lá a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 47. E nós vamos ver o vídeo. Essa profecia ela vai terminar de se concretizar quando o milênio chegar. E olha, o indício que está acontecendo lá em Israel, isso aí é um sinal de que, olha, irmãos, nós estamos muito perto de todas essas coisas acontecerem. Jesus verdadeiramente está às portas, queridos irmãos. Ele está às portas. Ezequiel capítulo 47, a partir do versículo... Vamos ler a partir do versículo 3. A torrente de águas purificadoras, diz aqui. Diz assim, Ezequiel 47, a partir do 3. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000 e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse, viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores de uma e de outra banda. Então me disse, estas águas saem para a região oriental, e descem a campina, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que viver, por onde quer que entrarem esses dois ribeiros, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas, e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele. Desde En-Gedi até En-Eglaim, haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer.
não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Essa profecia aqui, irmãos queridos, tem gente que usa esse texto aqui para falar de avivamento na igreja. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, irmão querido. Não tem nada a ver com avivamento isso aqui. Não tem aplicação espiritual nenhuma esse texto. Crente, agora você está com a água no joelho, você está com a água na canela, você está com a água no lombo, agora você tem que atravessar nado. Tem que parar de ficar pregando besteira aqui na frente, irmão querido. Pega o texto fora do seu contexto e fica falando bobagem aqui na frente. O texto aqui é uma profecia. Isso aqui é uma profecia, irmão querido. É uma profecia de restauração para a região de Israel. Isso aqui é uma restauração que vai acontecer no Mar Morto. Pode pôr o vídeo agora, por favor. São dos nossos guias israelenses, que aqueles centenas de bolaines, que pela primeira vez nós falamos no mundo a respeito disso. Esses buracos que estão aparecendo em volta do Mar Morto, 2011. O nome é bolaines. Foi a primeira Essa vez água que não é salgada, é água limpa, Ezequiel irmãos. 47. É água doce, pode beber essa água. Aquelas centenas de bolaines agora se transformaram em milhares e milhares. E a pesquisa feita pelo Estado de Israel diz que hoje são mais de 15 mil bolaines. Para você entender a explicação na palavra de Deus, eu vou ler Ezequiel 47. Não vou comentar, só vou ler, preste atenção. Ezequiel diz: depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. E as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. Eis que corriam umas águas desde a banda direita. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que davam pelos artelhos, né? Tornozelo. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar por águas que me davam pelos lombos, na cintura. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro, e tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. Nós estamos aqui no Mar Morto. Esta profecia está falando de águas doentes, águas mortas, que serão saradas por estas águas que saem do santuário de Deus. Sararão as águas, quer dizer, o Mar Morto vai se tornar o mar da vida. Versículo 9, escute. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem estes dois ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde Engede até Englaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, quer dizer, o mar Mediterrâneo, em multidão excessiva. Mas o seu charco não sararão, serão deixados para sal. E junto ao ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirão novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Então esta profecia de Ezequiel começou a se cumprir agora, na nossa geração, minha gente. E veja, a nação de Israel foi reconhecida pela ONU em 1948, inclusive com o voto de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, que desempatou a votação, e foi o voto Minerva. O Brasil deu o voto para Israel existir. Eu vou dizer uma coisa para você: quando o Brasil deu esse voto lá na ONU para que Israel existisse, o Brasil entrou na bênção de Deus. Aleluia. O nosso país também está doente, e o nosso país também está sendo purificado e sarado, você não tenha dúvida nenhuma.
Tudo que está acontecendo no Brasil é propósito de Deus. A nossa nação também está na bênção de Israel. E aqui nós estamos contemplando justamente este fenômeno. Olha lá embaixo, perto já da estrada. Há lugares em que a estrada foi engolida, vocês viram no caminho. Aqui tem um buracão muito próximo da estrada. É um bolaine. Olha aqui. Já já vai começar a brotar água e vai correr lá para o Mar Morto. Dá uma olhada lá embaixo agora. Aqui tudo era mar. Não antigamente apenas. Há 40 anos atrás aqui era mar. Era tudo cheio d'água. Em 30 anos o Mar Morto encolheu 35 metros. E em alta velocidade o Mar Morto está desaparecendo e os bolaines surgindo aos milhares e com água doce. Olha lá, tá vendo ali embaixo? Aqueles buracos com aquelas águas, não é a mesma água do Mar Morto, porque a água do Mar Morto, eu já expliquei isso para vocês, não tem vida. Se você pegar um peixe do mar Mediterrâneo, ou de qualquer mar de água salgada, pegar um peixe de água salgada, se você pegar um bacalhau e colocar aqui dentro do Mar Morto, ele morre. E esta margem, segundo a profecia, pode olhar do lado direito também, olha lá, árvores surgindo ali e bolaines com água doce. E dentro daqueles bolaines já há peixes nadando, minha gente. Quem é que colocou esses peixes lá dentro? De onde vieram esses peixes? Isso não é mão do homem, isso é mão de Deus. Aleluia! Porque a palavra de Deus, ela sempre se cumpre. E esta profecia de Ezequiel está se cumprindo diante dos nossos olhos. E por que que o Mar Morto vai dar lugar à vida? Além da profecia, qual é o objetivo do Mar Morto deixar de existir? Porque Jesus, Messias, o Rei dos Reis, está para voltar, para inaugurar o seu reino aqui na terra, governar o planeta a partir de Jerusalém, a cidade do grande rei. E quando ele começar a reinar, sendo ele o autor da vida, não pode haver o Mar Morto. Não teria lógica ele, sendo o autor da vida, ter um planeta que ele governa onde há morte. E veja que aqui Deus está dando uma resposta muito poderosa. Porque onde antes só havia morte, árvores brotarão para curar as nações. As folhas poderão ser usadas para remédios. Remédios para curar todo tipo de doença. E isso vai surgir daqui, deste lugar que você, bem-aventurado, eram apenas centenas de bolaines que já intrigavam os cientistas. Agora são mais de 15 mil bolaines e o Mar Morto recuou mais ainda. E os bolaines estão produzindo águas doces, águas saudáveis, que nós sabemos que vem do teu santuário, é da tua parte. Não de um santuário construído por mãos humanas, mas do teu santuário celestial. O Senhor está mandando estas águas surgirem. Aleluia, irmão. Águas que vêm do santuário. Quem é que está fazendo o Mar Morto ser aniquilado de vez e virar lá um mar com água doce? Olha, querido irmão, a melhor coisa que tem na nossa vida, a melhor coisa que tem para nós, é perseverar em Cristo, irmão. Nós não sabemos, nós não temos a mínima ideia do que será estar ao lado de Cristo no reinado. Apocalipse 20 que nós lemos aqui diz que eles reinarão com Cristo. Todos vocês hoje, não importa a condição que você está na igreja, se você tem cargo na igreja, não tem. A questão é a posição que você tem hoje em Cristo, irmão. A posição que a igreja está hoje em Cristo Jesus. A igreja não é escrava.
A igreja é esposa de Cristo. Todo rei na história teve uma esposa que se chamava rainha. Jesus é o esposo e a cabeça. Nós estamos incluídos no corpo, nos membros. Nós somos corpo de Cristo. Nós não estamos incluídos na cabeça. Cristo é a cabeça. A igreja tem que entender isso. Na cabeça tem ouvidos, olhos, cérebro. Toda a parte importante do corpo está na cabeça. E Cristo é a cabeça. A Bíblia diz que nós somos membros. Na ciência a gente aprende que o corpo é formado por cabeça, tronco e membros. Nós não estamos incluídos na cabeça. Nós estamos ligados à cabeça. Então quem tem visão das coisas é Jesus. Quem ouve as coisas e fala para a sua igreja é Jesus através do Espírito Santo. Quem fala, quem tem palavra de ordem é Jesus, que a boca está na cabeça. Toda a parte de sabedoria, entendimento, revelação, toda a parte de direção vem da cabeça, não vem dos membros. Então nós temos que nos alegrar de fazer parte, estar ligado a essa cabeça que é Jesus Cristo. E naquele grande dia, querido irmão, nós estaremos face a face com o nosso Senhor, nosso Pai, o esposo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Messias esperado, o desejado de todas as nações. Nós estaremos aprendendo com Ele, a palavra diz, e aprenderão todos com Ele. Como as águas enchem o mar, assim o conhecimento do Senhor vai encher toda a terra. No milênio, como que vai ser essa questão? Aqueles que restaram, nós estaremos como aqui nesse milênio? Os santos que ressuscitaram, aqueles que foram arrebatados, nós estaremos em que situação aqui? Como nós estaremos? Porque nós precisamos entender uma coisa, que no milênio, Jesus estará aqui reinando a partir de Jerusalém. Essa Jerusalém que você conhece hoje. E nós reinaremos com Ele. Mas quem? Vamos reinar sobre quem? Sobre que grupo? Esse grupo que entra no milênio. Esses judeus que entram também no milênio, que não foram arrebatados, que permaneceram vivos, espalhados por aí. E esse povo que entra, que é purificado, segundo Zacarias, que nós já lemos aqui, Zacarias 14, se eu não me engano, ou 12. Esse povo vai estar aqui para poder ser governado pelo Messias e pelos seus santos, e reinarão com Cristo por 1000 anos. Como nós reinaremos aqui? Como haverá diferenciação? Essas pessoas não terão corpos glorificados. Ainda haverá no milênio mortandade. A morte é o último inimigo a ser destruído. É o último. Vai ser vencido lá no juízo final. Ainda haverá nascimento de pessoas no milênio. É uma coisa interessante, porque quando Jesus ressuscita, que ele aparece, ele come, né? Diz que ele comeu. Já estava com seu corpo glorificado, ele comeu. É uma coisa difícil de explicar, porque não temos tanta clareza nisso. Como que nós, na eternidade, vamos comer, sendo que nós não vamos ter mais essa necessidade. O nosso corpo não vai estar mais precisando, nosso corpo não terá mais essas fraquezas que temos aqui.
Nosso corpo não sentirá mais fome, nem sede. Mas vamos comer por quê? Pela alegria de comer, de estar juntos. O momento de comer não é um momento de alegria, irmãos. Sempre foi. Comer é muito bom, não é? Comer é bom demais, irmãos. E comer comida boa, melhor ainda. Tem um amigo meu que trabalhava comigo, o Silvano, ele falou que comida ruim tem que comer logo. Ele estava se referindo a serviços ruins de fazer. Nilo, o chefe mandou fazer um serviço ruim. Eu falei assim, e agora? Comida ruim, você come logo. Então vamos fazer esse serviço logo para ficar livre disso aí. Então lá na eternidade, nesse momento do milênio, haverão alimentações. Você quer ver uma coisa? Vamos ler um texto comigo, lá, 1ª Epístola aos Coríntios, capítulo 15, que demonstra o tipo de corpo que nós vamos ter. 1 aos Coríntios, capítulo 15. Eu vou citando os versículos aqui, que nós não vamos ler o texto todo, que o texto é muito grande. 1 aos Coríntios, capítulo 15. Aqui Paulo está explicando a questão da ressurreição, o que acontece, né? Falando do hoje, falando do depois. A partir do 35, vou citando os versículos e nós vamos lendo. 1 aos Coríntios, capítulo 15, o 35 diz assim: mas alguém dirá, é a pergunta que todo mundo faz, mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? No dia da ressurreição e do arrebatamento dos santos, o arrebatamento é para aqueles que estão vivos, e a ressurreição é dos mortos. Então, no dia da vinda de Jesus, depois de tudo aquilo que eu já expliquei, os mortos em Cristo, os mortos, todos os santos, eles ressuscitarão primeiro. E os que estiverem vivos para a vinda, serão também transformados. Paulo fala isso na sua 1ª epístola aos Tessalonicenses. Então o que acontece? Esses dois grupos se unirão com os seus corpos glorificados. Para partir então reinar com Jesus. Teremos um corpo semelhante ao de Jesus. Verso 40 agora. Há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Verso 42. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia esse corpo em corrupção, ressuscitará em corrupção. Um parênteses aqui. Esse corpo que você tem aí, ele está falando de cristãos, irmãos. Paulo não está falando aqui de ímpios. Ímpios não ressuscitarão nessa primeira ressurreição. Só depois dos 1000 anos eles ressuscitam. Esse corpo que a gente tem é totalmente corruptível. Esse corpo que a gente tem não atingiu sua perfeição. Porque esse corpo ainda faz coisa errada. A mente que você tem ainda maquina coisas que não são boas. Pela boca que você tem, ainda sai coisas que não deveria de sair. A perfeição hoje que temos está ligada à nossa alma e nosso espírito. O corpo tem que ir se aperfeiçoando, sendo mortificado a cada dia, até atingir o estado melhor possível. Mas a nossa salvação é totalmente pela graça, não é por obra nenhuma desse corpo. Graças a Deus por isso. Verso 43. Semeia-se em ignomínia, que é vergonha, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Significa dizer que o corpo que teremos para reinar no milênio é um corpo glorioso. É um corpo glorificado. É um corpo lindo, querido irmão. Ninguém vai ser mais feio, não. Graças a Deus por isso. Até o cabelo da nossa cabeça, irmão querido, vai ser restaurado. Glória a Deus. Uma pessoa me fez uma pergunta e
Na verdade, eu percebo que eu divaguei para responder, porque é uma resposta meio difícil de responder. Será que na eternidade, quando recebermos esse corpo glorificado, terá uma aparência semelhante ao que temos hoje? Será que teremos a mesma estatura que temos hoje? Você assiste um filme, por exemplo, que diz que é um fato verídico. Aquele filme lá, O Céu é Real, ou O Céu é de Verdade, daquele menininho, que diz que tem aquele momento, aquele lapso de morte, e diz que ele esteve na eternidade, e quando ele volta, sabe, a vida, ele vai falando para o pai, eu vi o vovô, eu vi a minha irmã. Por que o aborto é uma coisa tão terrível, irmãos, aos olhos de Deus? Porque na concepção de uma vida, lá no ato sexual do pai, da mãe, de uma pessoa, ali quando a vida é concebida no ventre de uma mulher, ali o espermatozoide fecunda o óvulo, ali naquele momento, porque no momento que o homem tem a relação com a mulher, são liberados 300 milhões de espermatozoides. 300 milhões. E ali eles vão correndo, irmãos, desenfreadamente. Uma luta pela vida. E apenas quando 2 fecundam o óvulo, ali tem os gêmeos. Quando 3 fecundam o óvulo, tem os trigêmeos. É daí que vem esse negócio. E tudo concebido por Deus. Um plano concebido por Deus. Quando isso acontece ali, naquela vida ainda informe, já tem a alma, já tem ali um espírito de vida, ali naquilo. Está formando. E você, conscientemente, corta isso. Você está falando assim para Deus, eu não quero o seu propósito. Eu não quero essa vida. Mas mesmo assim já tem uma alma ali. Essa alma, ainda que seja cortada, tirada por um assassinato desse, porque aos olhos de Deus isso é assassinato. Quer você aceite ou não, é assassinato. Mesmo que aquela vida é cortada ali, aquela alma, quando é cortada, já se desloca para o reino eterno, para o lugar onde está ali aguardando. Então na eternidade haverão muitas surpresas. A minha esposa perdeu um filho. Então esse filho eu vou ver lá na eternidade, irmão querido. Ele estará lá. Então esse corpo que a gente recebe na eternidade, ou nesse momento da ressurreição de Jesus, talvez seja realmente, teremos a mesma estatura, mas as coisas estarão restauradas nesse corpo. Esse corpo nunca mais será sujeito a nenhum tipo de corrupção, a nenhum tipo de enfermidade. Seremos perfeitos, no sentido literal da palavra perfeito, irmão. Seremos perfeitos, na integridade da palavra perfeito. É o propósito de Deus. Sempre foi. Que o homem viva eternamente e goste de tudo aquilo que ele tem para ele. Nós somos herança do Senhor, irmão. Herança do Senhor. Não fomos chamados, nem fomos colocados nessa terra para ser capacho do diabo. Não fomos colocados nessa terra para ser instrumento do inimigo. Nem do pecado e nem do mundo. Nós somos plantados aqui nesse lugar para glorificar ao Criador, para dar honra, glória e louvor a Ele que nos criou, querido irmão. E no milênio já poderemos ver essa glória manifestada na vida dos santos. Será lindo ver, irmãos santos, ali no milênio já. As pessoas que nós reinaremos sobre eles, eles verão isso, irmão. Sabe uma coisa gloriosa que Jesus tem? Jesus deseja honrar os seus, irmãos. Jesus não escondeu nada da gente. Jesus nunca nos iludiu com falsas promessas. Jesus nunca iludiu a gente que a nossa vida aqui ia ser fácil.
Mas Ele prometeu que se nós perseverarmos, nós temos da parte dEle um reino, uma cidade não criada por mão de homem nenhum. Se o milênio já vai ser glorioso, com essa profecia que está se cumprindo, imagine depois a eternidade. Imagine o novo céu e a nova terra. Imagine a nova Jerusalém, querido irmão. Os 1000 anos servirão para mostrar a capacidade de Jesus reinar. Os 1000 anos servirão de modelo para ver o que é julgar de verdade. Jesus vai mostrar para todo mundo que estiver ali o que é organizar um reino, o que é delegar tarefas. Ali na eternidade a gente vai aprender o que é louvar a Deus. Com aqueles corais lindos, irmãos. Ali na eternidade nós vamos ver a beleza das coisas de Jesus. Aquele que é mais sublime que os céus vai estar com a gente. Ali nos 1000 anos será uma lição para todo mundo, irmão. E é uma coisa triste. Vamos continuar aqui a leitura, eu vou terminar. Verso 44, eu já li? 44. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Esse corpo será totalmente espiritual. Mas ao mesmo tempo, é uma coisa interessante, não sabemos explicar isso. Quando Jesus ressuscita, Ele passa por uma porta fechada. Jesus passou por uma porta fechada. Hoje nós sabemos pela ciência que 2 corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Não dá para me sentar aí junto com você. Só se for do seu lado, né? Eu não posso sentar onde a Honorina está sentada ao mesmo tempo que ela está sentada. Ela tem que se deslocar para o lado e eu sentar. Esse corpo que Deus tem para nós será um corpo, hoje para nós, inexplicável. Inefável, Paulo fala. Não tem palavras na terra para descrever a glória que em nós há de ser manifestada pela presença de Jesus. Por aquilo que Ele vai fazer na nossa vida. Verso 49, ainda do capítulo 15 de 1 Coríntios. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Parece dar a entender, parece que seremos parecidos com o que somos hoje. Viu, Gilmar? Ainda bem que você vai ter cabelo. Assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos a imagem do celestial. Se vai ser igual na aparência, eu não sei. Eu não posso afirmar isso. Mas digamos a questão da aparência de um ser celestial hoje. Sabe uma coisa que eu fico assim, às vezes, até pensativo? É com alguns crentes que eu vejo, que fala que está vendo anjo. Irmãos, quando um homem do Velho Testamento via um anjo, a primeira atitude desse homem era cair por terra. De medo. De medo, irmãos. Tanto que alguém, quando era o anjo, ou quando era uma manifestação de Jesus, ele tinha que falar, não temais, sou eu. Quando Pedro viu Jesus caminhando nas águas, ele fala, não temais. Quando eles veem Jesus vindo sobre as águas, não temais, sou eu. Esse corpo aqui hoje, se nós víssemos algum santo dos nossos dias, hoje entrando aqui, por exemplo, graças a Deus isso não vai acontecer. Vamos pensar que é espiritismo. Se de repente aparecesse aqui o irmão Osvaldo aqui. Osvaldão, aquele negão sorridente, né? Um nego, assim, simpático demais daquele irmão.
Sempre, criatura preciosa, sempre com uma palavra doce para falar. Você viu isso aqui o irmão Osvaldo agora, como os discípulos viram Elias e Moisés ali no monte, eles ficaram maravilhados com aquilo. Só que esses irmãos que estão lá agora, esperando o dia da ressurreição, ainda não estão com seus corpos glorificados. Esse corpo glorificado será dado no dia da ressurreição, para reinarmos com Jesus 1000 anos. Verso 53. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Essa palavra ainda não foi falada. Esse versículo ainda não se cumpriu. Vai se cumprir quando houver a ressurreição dos santos. Então hoje nós temos um corpo mortal, corruptível, e um corpo, irmãos, ainda sujeito às coisas dessa vida. Mas quando Jesus voltar, agora voltando a falar do filme, esse menininho que viu as pessoas lá, ele viu o vovô dele, ele falava para o pai dele: papai, no céu, todo mundo é vigoroso e jovem. Mesmo as pessoas assim, têm aparência de pessoas jovens. Irmãos, imagine uma pessoa que morreu aqui com seus 90 anos, servindo ao Senhor. Eu não estou afirmando isso, eu só estou comparando. Conjecturando, exatamente. Imagine que lá, quando recebermos o corpo glorificado, o pastor Dirceu vai continuar quando ressuscitar, mas agora de forma glorificada, vai ficar da mesma forma. Com o corpo glorificado agora. Ele, se mandasse ele correr 100 metros, agora, e eu também agora, já era, não dá para chegar. Nos 50 metros a gente para. Mas, na eternidade, com esse corpo glorificado, tudo será restaurado. Tudo será restaurado. Poderemos até vir com essa aparência, mas com um vigor perfeito. Vigor perfeito, irmão querido. Sem doenças nenhuma. Sem pecado. Perfeito, pastor Luiz. Perfeito. E se assim for, porque eu só estou conjecturando, se assim for, com certeza nos conheceremos na eternidade. Eu vou lembrar quem é o Marcelo. Eu convivi com ele. Mas a questão é que todos os santos se conhecerão. O meu irmão que serve ao Senhor lá em Angola, o meu irmão que serve ao Senhor lá na Rússia, numa língua que eu não sei falar nada. Eu conseguirei me comunicar com esse irmão numa só língua. Haverá uma mesma palavra, uma mesma língua. Falaremos a mesma língua, a língua de Deus. Não haverá mais Babel. Todos falarão uma só língua, querido irmão. Isso aqui já estou recebendo de Deus agora. Todos falaremos a mesma língua, querido irmão. Teremos comunhão uns com os outros, mesmo sem nunca ter convivido com eles aqui. Porque nós seremos um, se cumprirá ali no milênio já, todos seremos um em Cristo cabeça. Oh, Jesus. Com tanta coisa para vir por aí, irmão querido, que ficar esquentando a cabeça com as coisas dessa vida. Basta cada dia o seu mal. Esquentando a cabeça de encher o bolso aqui. Eu tenho que acumular para a eternidade. E a Bíblia diz que ainda seremos reis e sacerdotes.
reis e sacerdotes. No próximo estudo eu vou entrar nessa parte, né? Reinar sobre o quê? Fazer o quê? Sacerdote sobre o quê? Né? Sacerdotes? Haverá... Vamos ficar matando animais? Não é nada disso. Serão coisas espirituais. O povo na terra vai ter que aprender a lei do Senhor no milênio. No milênio. Israel terá uma função essencial no milênio. Os judeus que entrarão. Eu quero fechar com outro texto de Isaías. Vou fechar agora. Isaías. Eu tinha marcado aqui o texto agora. Isaías. Isaías capítulo 19. Isaías 19. Você veja que Deus vai fazer aqui com Israel, nesse tempo. A nação judaica vai ser importante no milênio, né? E todos os santos serão importantíssimos nesse momento do milênio. Capítulo 19, a partir do versículo 16. Naquele tempo, os egípcios serão como mulheres, e temerão por causa do movimento da mão do Senhor dos Exércitos, porque ela se há de mover contra eles. E a terra de Judá será um espanto para o Egito. Todo aquele a quem isso se anunciar, se assombrará por causa do propósito do Senhor dos Exércitos, do que determinou contra eles. Naquele tempo haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos Exércitos, e uma se chamará Cidade da Destruição. Naquele tempo, o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e um monumento se erigirá ao Senhor na terra, na sua fronteira. E servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito. Porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um redentor e provedor e protetor que os livrará. E o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia. Sim, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas, e farão votos ao Senhor, e os cumprirão. E ferirá o Senhor aos egípcios, e os curará. E converter-se-ão ao Senhor, e ele mover-se-á às suas orações, e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Síria, e os egípcios adorarão com os assírios ao Senhor. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Essa profecia aqui, muito pouco falada, essa profecia aqui ainda vai se cumprir. O Egito hoje é todo islâmico. Todo islâmico. A Assíria não existe mais. Não existe no mapa mundi país Assíria. Tem Síria. Síria tem. Capital, Damasco. Assíria, capital, Nínive, não existe mais. Então essa profecia aqui vai se cumprir no milênio. Deus, e você vê aqui na profecia, a Síria, obra das minhas mãos. Deus vai trazer a Assíria de volta à existência. Vai dar país para eles. Vai dar nação de novo à Síria na terra. Isso vai se cumprir no milênio. A Síria, Israel e o Egito ligados, unidos.
Significa dizer que os judeus e os islâmicos, que tanto brigam hoje, que tanto guerreiam, se matam, hoje em dia, serão restaurados à comunhão. Quem vai fazer isso é Jesus. Semana que vem eu continuo com esse assunto. Deus abençoe, graça e paz.